Bom, acredito que iniciamos a nossa transmissão. Boa tarde para você que está conosco ao vivo. Bom dia, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você vai poder assistir, participar desse encontro com a gente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Sattler, eu sou vice-presidente de Soluções Educacionais da Sucesso Minas. E, inicialmente, gostaria de agradecer a todos os participantes que estão prestigiando a nossa live, especialmente os nossos patrocinadores, dos quais nós dependemos para essa realização. Nós temos o apoio institucional do Google e da QI Network, do Grupo Partners, da Mediaria.com e temos o apoio promocional da NS Screen. E hoje eu tenho a honra de contar aqui como palestrante da professora Lilian Regina Neves Barbosa. A professora Lilian, ela é CEO, diretora executiva da Uilito, uma EdTech, plataforma de gestão de currículos e aprendizagens. Ela tem mestrado em administração estratégica, é organizadora de programas de formação socioemocional, ética e projeto de vida, o programa Bene, é editora da revista do Professor em Gestão e Educação, palestrante e consultora no ecossistema educacional. E hoje a professora Lilian vai nos honrar com uma palestra e um debate com o tema Currículos para o século XXI e a gestão da aprendizagem. O nosso objetivo aqui é dialogar sobre as expectativas de formação proporcionada pela educação com o conjunto de competências para o século XXI e a tecnologia de gestão no processo. Professora Lilian, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero dizer também aqui de público que a professora Lilian se tornou diretora da nossa VP na Sucesso Minas, então ela hoje também é diretora na Sucesso Minas, o que é muito importante. Nós temos gente que domina tão bem a área da pedagogia, da educação, e estar aqui dialogando sobre tecnologia, e nós sabemos do potencial que isso tem para transformar a área de educação. Então, boa tarde, professora Lilian. Olá, professor, eu agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês. E realmente é um diálogo aberto, então vamos ter perguntas e já até convido a quem estiver acompanhando a se elaborar aí nas suas inquirições. Mas o tema é muito mais exploratório, sabe, professor, do que propriamente uma resposta a uma demanda específica. Seria um convite para nós pensarmos mesmo sobre essa gestão de aprendizagens por aí. Que ótimo, o nosso tema é super atual, você que está com a gente, você pode participar por meio do chat aí do YouTube, deixar suas perguntas, suas observações, mande o link dessa transmissão para outras pessoas que possam vir participar daqui a pouquinho com a gente. Nós temos uma apresentação com a professora Línia e, ao final, nós temos um quiz que queremos que vocês respondam e também a avaliação do evento. Então, vamos ter um momento mais dialogado também ao final, tá? Então, tudo isso em 1 hora, então não saia daí, não perca nada, aproveite, tá bom? Professora Lina, então eu deixo a palavra contigo para que você possa fazer a nossa apresentação exploratória e, pelo jeito, ela está com uma estética disruptiva, é isso? Ah, foi isso mesmo, uma tentativa aqui de nós nos projetarmos a um espaço, porque essas dimensões modificaram, né, as assimetrias aí de espaço e tempo, então acho que o convite era um pouco nesse sentido. Vamos lá, estamos aqui para te ouvir. Obrigada. Eu vou pedir a ajuda da equipe para me apoiar no compartilhamento de uma apresentação. Esse é um encontro da Sucesso que privilegia essa troca de conhecimentos, né? Então, Sucesso Saber é uma expertise já no próprio nome, porque quando falamos a palavra saber, ela é muito mais abrangente do que a palavra conhecimento, ela incorpora também os saberes populares, as sabedorias dos antigos. Então, saber é já de início aqui, já fazendo um feedback
específico ao nome do evento, é uma palavra que inclui a todos, né? Não é um segmento de um conhecimento como o científico, por exemplo, mas ele é abrangente, então essa é a ideia, de nos reconhecermos a todos aqui como iguais numa mesa redonda. Bem, vocês estão vendo que o cenário é meio até distópico, né, assim, no sentido dos planetas e suas cores. É um convite estar aqui recebendo essa proposta de diálogo. A minha consideração será mais ou menos em 3 pilares. A primeira, nós vamos nos asseverar aqui em reconhecer um pouco das demandas para a construção de currículos, e o século XXI, o que é que ele inaugurou, né, já estamos já há alguns anos nessa tratativa, mas que ele demanda dos sujeitos contingencialmente. A segunda proposta é pensarmos uma gestão da aprendizagem. Então, como que a escola vai poder acompanhar, uma vez que isso tudo é tão incerto e tão aberto, quem é que aprendeu o quê? É possível fazer esse tipo de gerenciamento por parte da educação, né? E um terceiro é compartilhar um pouco alguns ensaios e algumas ações que já realizamos como solução tecnológica, obviamente sem pretensões alguma de apresentar a solução, mas de explorarmos as ideias que podem vir a surgir a partir de algumas proposições. Então, vamos lá. Pierre Levy escreve um livro, Tecnologias da Inteligência, que é muito sintético e muito atual. Ele fala o seguinte: não há informática em geral, nem essência congelada do computador, algo que fosse estático, mas um campo de novas tecnologias intelectuais, aberto, conflituoso e parcialmente indeterminado. Então, falar em tecnologia, quase sempre a gente vê como um binômio, né, ciência e tecnologia, é pensar em soluções, em ciência aplicada, com o uso, obviamente, dos dispositivos eletrônicos, mas quando ela se empresta a favorecer o processo de aprendizagem, Pierre Levy a qualifica como tecnologias da inteligência. Então, quando estamos falando de educação, nos emprestamos ou nos aproximamos desse conceito de tecnologia da inteligência como um repertório ou um suporte para aquilo que estamos fazendo. Hoje, tecnologia tem sido reconhecida como linguagem e como ferramenta, então nós vamos avaliar como que a educação e suas demandas de formação também se aproximam desse universo aí, né, da tecnologia. Uma pergunta central quando se pensa em currículo é currículum, vem de proposta de percurso, de pista de corrida mesmo, na sua etimologia primeira. Então, perguntar que tipo de currículo é esse, é tanto subscrever-se no o que é que precisa o indivíduo aprender e que sociedade é essa que queremos constituir, que futuro é esse, mas muito mais que ser humano é esse, né? Um currículo, ele contribui na formação, ele condiciona experiências. Então, quando vamos definir um currículo escolar, um currículo como referência nacional, nós estamos, então, nos emprestando a esse tipo de resposta. Que currículo é esse? Que sujeito é esse? Que privilégio? O que queremos privilegiar, né, no sentido de conquistas e saberes e descobertas da humanidade? E, então, pensar em currículo é sempre pensar no plural, por isso o tema aqui é currículos, porque eles são vários e de várias possibilidades de combinação. Então, quais seriam esses possíveis currículos para o século XXI? Há uma série de documentos, muitos marcadamente discutidos pelo mundo, e eles vão dizer o seguinte: o mundo é aberto, são incertos. Edgar Morin, com a sua teoria aí, epistemologia do conhecimento, teoria da complexidade, vai dizer, não é tão simples, nós vamos ter que olhar a recursividade, a hologramaticidade, a dialogicidade, é aberto, a ciência tem vácuos de descoberta, nós temos fronteiras da ciência, e aí, como é que se faz currículo para se aprender algo que está em constante expansão e descoberta? É fluido, né? Aí os tempos fluidos do Bauman. Então,
cada geração também se apresenta, né, nas características desses sujeitos aí que interagem com as tecnologias, com a forma de ver o mundo, tentando se apresentar nas suas identidades. O mundo tem agravado em seus problemas de recursos hídricos, de alimentação. Hoje, por exemplo, o que se produz no mundo anualmente, em termos de alimento, demanda-se 1 ano e meio para poder abastecer a população de alimentação. Então, é como se nós tivéssemos sempre 6 meses de atraso para produzir o alimento requerido para alimentar a população em 1 ano. Então, são problemas crônicos e, então, a demanda de formação de um currículo observa, em certa medida, o que é que o mundo tem de problema para que esse currículo venha sustentar essas propostas de uma maneira ou outra. Recursos, né, falamos aqui dos hídricos, mas outros tantos, ambientais, questões também de economias mais solidárias, de humanidades, né, de índices de qualidade de vida, enfim. Esse é um mundo que se abre aí em termos de a ODS, por exemplo, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, faz essa marcação muito bem em alguns aspectos que prevê para o século, para os próximos 10 anos, né, 2030 é a marca aí. Avanço da tecnologia, a tecnologia se avolumou, nós viramos a curva da singularidade, cada produção de tecnologia está dobrando era 2 anos, está chegando a quase 6 meses, a cada 6 meses o que temos de produzido de tecnologia tem dobrado, e há um vácuo, por exemplo, nós veremos de demanda de profissionais que desenvolvam em tecnologia, e o mundo do trabalho também se modificou. Então, esse contexto todo, que não é uma análise local, regionalizada, é uma análise ampla, internacional, vai, então, jogar para a escola uma avalanche de requerimentos, né? O que é que a escola, que é a geração, a escolinha de base, né, na etapa do futebol, como que eu posso prever algumas competências que precisam ser desenvolvidas na escola para que quando esse profissional ou quando esse sujeito se colocar como cidadão e na força de trabalho aí, ele venha então a contribuir socialmente. Claro que sabemos que educação não é preparar para uma vida futura, o sujeito já vive a própria vida e educação também é reconhecê-lo nesse tempo, mas há essa demanda então, essa latência de competências requeridas para o futuro ou chamado aí para o século XXI. Alguns desses documentos, né, tem uma instituição, a OCDE, que é responsável, inclusive, pelas avaliações internacionais, PISA, e faz comparação em 63 países, se eu não me engano, atualmente, e faz metas sobre as habilidades requeridas para esse tempo. Universidades como essa Open University, acho que ela é inglesa, ela faz relatórios de todas as práticas inovadoras anualmente, então tem um relatório como esse saindo anualmente, disponível, tudo isso aqui é acesso gratuito. Temos publicações do Banco Mundial sobre as mudanças do mundo do trabalho e da produção, né, de riqueza. Também pela OCDE, temos indicadores anualmente divulgados. Infelizmente, o Brasil não tem se atentado ao fornecer esses dados com regularidade a um organismo internacional como esse, mas ele traz indicadores que conseguem evidenciar a nossa discrepância, as nossas desigualdades, o tempo de permanência da criança na escola, quantas horas por dia, quanto de aprendizagem se produz, se consegue avaliar além do tempo daquela criança na escola. Então, é uma riqueza de dados e de análises estatísticas que merece atenção. Temos essa análise recém-publicada pela CIA americana sobre a inteligência, né, do mundo e como que globalmente está sendo afetado a pós-pandemia, né, qual que é a análise que eles fizeram. Temos outros tantos, eu trouxe só alguns aqui amostralmente. Tem publicações relacionadas à ONU, Unesco,
que estão formando, orientando, como é que você contribui para uma sociedade mais justa, e fazem sugestões até de atividades com os jovens em comunidades de risco. Então, é um outro documento muito rico. Observem que os documentos têm vindo com a marcação, né, de data também, com essa regularidade. 2030 tem sido um marco bem representativo para toda essa discussão. Tem um que eu gosto, até em virtude do trabalho que eu desenvolvo de formação ética, socioemocional e projeto de vida, que é esse relatório de o quanto as competências socioemocionais conseguem contribuir, inclusive, para o progresso social, desenvolvimento local, a importância da ambiência de aprendizagens, família, escola, sociedade, se assumindo aí nesse compromisso. Então, o que eu pensei em trazer aqui é um pupurri de referências. Nós não vamos, obviamente, abri-las todas, o tempo aqui é um tempo pré-definido, mas há referências, é importante que nos mantenhamos atentos e atualizados. Essas podem até nem ser as últimas e mais recentes, mas para mim são as mais representativas nessa discussão que vamos ter por aqui. Há um livro também, foi até traduzido agora por um instituto brasileiro, que trabalha essa estruturação, né, do currículo, e é até prefaciada aí pelo próprio OCDE, e essa é uma discussão muito qualificada também. A ideia aqui é que as mudanças, se você for analisar, elas são de rupturas tecnológicas. Então, quando você supera uma tecnologia, como essa aqui da vela, quando você supera um tipo de tecnologia por outro, praticamente você abandona uma tecnologia anterior. Então, é como se fosse um efeito que os economistas e antropólogos vão chamar de efeito catraca, como aquela catraca dos alpinistas, que uma vez que você aperta, ela só tem um direcionamento para correr a corda, né? Então, você vai nesse crescente. Edgar Morin chamaria, por exemplo, de recursividade, em que o ponto produz efeito para o próximo, mas então é esse ciclo que estamos vivendo aí de disrupções. E temos um mundo de possibilidades. Então, para além das demandas e necessidades e carências, nós estamos também diante de nós um mundo de possibilidades de emprestar recursos, empenhos, projetos, tecnologias, soluções para todo isso, integrando esse mundo que ficou global e muito próximo de todos nós, né? O que, então, especificamente, eu extrairia de relatórios como esses e de um cenário analisado dessa maneira? A primeira contingência diz respeito àquela situação, o que é que aquela situação exige que se posicione acerca das decisões ou das escolhas. Então, tem algumas contingências. A primeira delas é que a escola urgentemente responda a uma demanda de letramento digital. O mundo não tem hoje desenvolvedores suficientes, até um relatório dos profissionais digitais, né? São vários os tipos, vários os cargos, e a escola teria que se posicionar aproximando esse letramento, que começa muito mais com uma lógica matemática, que também auxiliaria até numa escrita de um texto bem coeso e coerente. Então, não é só para operar a máquina, mas para pensar o mundo com um encadeamento de causa e efeito e de aberturas de processamentos. Uma outra contingência é que sejam capazes de resolver problemas. É por isso que recebemos tantos insights de possíveis metodologias, ao que chamamos de ativas. Eu prefiro o termo interativas, porque não é um fazer desesperado, né? Não é um fazer pelo fazer, é um fazer que nasce num contexto aplicado, mas ele puxa para um descontexto. O saber descontextualizado é o saber conceitual, para Vygotsky. Então, ele tem que dialogar com uma teoria que estrutura aquela resposta do contexto, para então ela ser recontextualizada ou aplicada às soluções. Então, não é simplesmente um fazer como se fosse uma expectativa de resposta ao mercado do fazer e do produzir, mas esse sujeito que consegue pensar fazendo, muito mais próximo da praxis, que é a reflexão e a ação refletida. Então, é necessário essas
Eu acho que, aí já é especulação agora, professor, que temos um financiador de post-it nessas metodologias, viu? Porque acho que post-it é até o nome da marca, né? Desses adesivos de bloquinhos coloridos, porque parece-me que essa passou a ser a forma de se resolver problema. Obviamente, esse é um método, como o design thinking e outros todos, mas a necessidade está na pessoa reconhecer-se parte dessa vida que não está só para aprendizagem, mas já age enquanto aprende. Outra contingência é a noção de competências complementares e a importância do trabalho em equipe. Qualquer um de nós trabalhamos em equipe e sabemos que não conseguiremos, e nem pretensiosamente devemos buscar esse lugar, responder adequadamente a todas as situações. Antes é necessário que consigamos minimamente nos relacionarmos, né? Aí tem um caráter de relacionamento, mas também de abertura. Edgar Morin, já que eu citei, ele vai dizer que ele tem um espírito de vale, ele reúne águas que por vezes parecem controversas, mas é nessa união de vale como um fundo de uma montanha, né, que acolhe as águas da chuva, venham ela por qual lado vierem, então ele analisa para se posicionar diante da complexidade, que complexidade também não é dificuldade, é tessitura, né, então construir o novo é algo que se faz num trabalho em equipe. Outra contingência desse cidadão do futuro, né? Esse é o termo mesmo que tem sido usado nos documentos. De comunicação. Comunicação não no sentido de fazer muito uso das tecnologias de comunicação, mas no sentido de comunicabilidade, de assertividade, de conseguir argumentar adequadamente, expressar-se com clareza e respeito, conseguir sim, também escrever, produzir textos, mas para esse tipo de comunicação há uma camada tanto de conhecimento técnico, de aprendizagem, mas também de desenvolvimento emocional. Um dos fatores preponderantes da psicologia no estudo da personalidade humana, chamado de Big Five, por exemplo, que elege 5 fatores, um desses é a capacidade de extroversão, de comunicar-se adequadamente. Então, tem pessoas que nasceram falantes, outras aprenderam porque o ambiente que vivem é um ambiente de fala. Claro que depois nós vamos ver que um dos outros fatores é conseguir responder à escuta, ser sociável e permitir que o outro também dialogue contigo. Mas essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e deve ser vista com afinco aí como um desafio da escola, não só como uma competência da língua portuguesa, mas como um sociocomunicação que todas as áreas do conhecimento dialoguem com esse compromisso. Outra contingência, intercultura. Então, reconhecer nas ciências humanas, há um termo que eu gosto muito de ter me aproximado dele, que é alteridade. Alter é outro, né? Então, quando você se exerce a identidade, alteridade. Então, eu me reconheço, mas eu também reconheço o outro com a mesma intensidade, com o mesmo respeito, e todos nós juntos, reunidos, viveríamos essa diversidade. Então, a identidade, alteridade e diversidade. Intercultura é isso, é você participar, você respeitar, e também você inquirir no sentido de perguntar a razão de, né? A etnografia, por exemplo, é um estudo dessa antropologia que chega e pergunta por que assim, e vai fazendo essa costura ou essa fotografia social para entender a razão e a cultura local. Isso é uma habilidade necessária. Regulação socioemocional. Observe que não é só competências socioemocionais, no sentido de identificar as suas emoções, o que é que você pensa, como você sente, mas também de você se controlar os seus impulsos, saber endereçar essa postura mais generosa, mais solidária, mais compassiva, com menos alteração brusca de humor, com menos mergulhos em tristezas tão profundas que pode vir a ser até causa de adoecimentos severos no nosso meio. Então, essa é uma competência requerida aí, que é a regulação socioemocional. Emocional, eu comigo mesmo, sócio, eu com o outro, né, no sentido relacional. Outra contingência
é essa noção de autoconhecimento, de formação da identidade e também de se ver parte dessa sociedade. Essa foto ilustra um rosto que também reflete a sociedade que ele vive, né? Então, essa ambiência de vivência, ele tanto interfere no sujeito, quanto o sujeito interfere, é o que Rose vai dizer sobre essa dobra aí de Deleuze também. Então, você tanto é permeado pelo ambiente na sua condição humana, quanto você também imprime a esse espaço a sua ação no mundo, né? A sua presença. E outro documento internacional que ficou bem representativo para essa discussão, a gente não poderia deixar de passar por ele, foi uma consulta que a própria Unesco fez em 1999, já na virada do século, perguntaram ao centenário filósofo Edgar Morin, o que é que a escola, que a educação, na verdade, não poderia deixar de prestar atenção para se posicionar como saberes ao futuro. E ele escreve um documento, e curiosamente ele dispara esse documento para várias universidades, vários locais do mundo, submetendo esse saber que ele elaborou à percepção dessas outras pessoas. Aqui no Brasil veio, acho que para a Universidade do Rio Grande do Norte, e nós tivemos a oportunidade de interagir com a prévia da elaboração desse documento, todos devolveram para ele. Isso está bem na introdução do material, e então ele escreve isso que virá a ser observado pela própria Unesco para a construção aí das matrizes, e hoje também nossa publicação de um currículo base, como veremos, prestou atenção nesses pressupostos. Rapidamente, o primeiro é que as cegueiras do conhecimento é como se você não pudesse se iludir de que sabe algo e de que aquilo é verdade. Isso está dependendo do seu sistema perceptivo, das condições de descoberta da ciência, o quanto nós já chegamos, né? Porque a ciência tem fronteiras, tem lacunas. Então, sempre se questione acerca daquilo que pressupostamente você diz saber. O segundo, princípios do conhecimento pertinente, é a noção de contexto e complexidade. Então, para trabalhar algo, esse algo não pode só morar na caverna de Platão, no mundo das ideias, mas ele tem que descer aplicavelmente a um contexto de vivência, e é assim que ele será aprendido. Ensinar a condição humana é essa noção de que nós temos condicionantes, né? Então, os ambientes, os estímulos, a natureza humana da própria espécie. Ensinar a identidade terrena é conectar esse sujeito ao planeta, né, onde ele mora, as suas heranças culturais aí. E sustentáveis também, né, de noção de pertencimento a esse mundo da natureza. Enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão aqui muito mais nesse relacionamento, nesse exercício da empatia, e a ética do gênero humano, ética essa que é o fazer o bem comum para Aristóteles, né? Você não pensar só circunscrito àquilo que te traz de privilégios, mas também como que isso contribui, extrapola para além dos seus interesses egoístas ou individuais, mas alcança um grupo bem maior como bem comum. A educação como bem comum tem sido, inclusive, um mote da Unesco agora de regenerar a escola, né? E aí, esses seriam cenários bem amplos e internacionais. Nós, então, temos os documentos nacionais se posicionando com isso também. A BNCC, para a educação básica, passa a ser um regulador bem próximo, a uma norma bem próxima a um checklist de competências e habilidades ou direitos de aprendizagem dos sujeitos. Ele também incorpora esses saberes necessários promulgados pela Unesco, do saber ser, saber fazer, saber conviver e saber aprender, e se mobiliza, ainda que sensivelmente precisando de um investimento maior, mas em programas de conectar essa educação, de fazer aportes para que esse currículo, para que essa tecnologia venha a serviço da educação.
São diversas, e aí o slide me ajudou a entendermos a diversidade aí das condições dos planetas e das cores e temperaturas e formação de gases, seria mais ou menos isso, são diversos os currículos, sim, ele está no plural, os sujeitos e suas identidades, suas características, as experiências de aprendizagem que podem ser promovidas, os contextos de vivências também são distintos, por isso as experiências serão distintas, os recursos aportados num processo, ele é condicionante, Pierre Levy vai falar isso, que tecnologia condiciona condições de aprendizagem, os ambientes, né, as ambiências, a preparação, as culturas, e também as pessoas que estão no processo de mediação. Mediadores aqui é tanto a linguagem que faz mediação, quanto as pessoas, os educadores, são mediadores desse processo. E eu gosto muito, sabe, professor Luciano, de fazer um alerta, assim, para quem gosta da metáfora de que mediador é ponte. Ponte normalmente tem que ficar no meio eternamente entre as duas pontas, né? Eu prefiro a metáfora do professor Perrenot, um suíço, que vai dizer que mediação é andaime, ele está ali temporariamente no processo de aprendizagem, mas o estudante tem que se conectar diretamente com o saber, tentar organizar seus planos de estudo, desenvolver suas perguntas, ir atrás de pesquisas, investir em hipóteses e confirmação. Então, o mediador é esse que vai ao lado ajudando a que ele faça, e não que faça com ele e explique para ele todo o tempo. Bem, pelo menos na fase adulta eu não tenho mais professor me explicando o que eu tenho que fazer, a gente pode passar um aperto se essa for a metáfora que se empreste aí à mediação. Segundo, agora você foi mais extensa, nós já estamos caminhando aí para descer uma serra de pensarmos agora em proposições de tudo isso que falamos, como então que seria possível a escola apoiar, acompanhar. Hoje, muitas vezes, veja se a sua instituição ou se a escola que você estudou, ela estaria mais ou menos assim. O professor elabora uma disciplina, uma proposta de trabalho, pode até participar os estudantes na conformação ali daquelas condições de aprendizagem. Você, então, se dirige como estudante a fazer tudo aquilo que está proposto, ele observa se você adequadamente apresenta evidências dessa aprendizagem, seja por meio de provas ou outros instrumentos ali de verificação, e depois você vai cumprindo um currículo, mas quem está garantindo qual é o currículo que você está cumprindo é o próprio professor nessa organização. Mas imagine você que, à medida que você foi cumprindo, o currículo objetivo é o documento que está lá escrito, né? O que é do primeira série, segunda série, se for seriado, ou se for multianual, como a educação infantil veio na BNCC, o que está posto para os 3 primeiros anos, 2 segundos e os 2 seguintes. Então, esse é o currículo que é documental. Mas o currículo que se aprendeu, a corrida que esse corredor fez, esse é outro currículo, é chamado de currículo subjetivo. Então, se nós observarmos os sujeitos, cada um tem um currículo. E será que aquilo que estava proposto para que ele aprendesse no segundo ano ou no terceiro, ele aprendeu ali, naquela etapa? Então, fazer gestão da aprendizagem é conseguir responder adequadamente qual foi a corrida que cada corredor fez, qual foi a aprendizagem que cada sujeito foi se apropriando, e quais são as experiências que, por vezes, precisam de um processo de resgate, nivelamento, de intervenção. Para isso, o currículo precisa ser reconhecido no seu fluxo de aprendizagem para eu conseguir navegar, eventualmente, para processos de resgate. Então, fazer gestão da aprendizagem, fazer acompanhamento dos corredores, e não só do cumprimento de um currículo objetivamente previsto. Até porque a discussão na universidade é: o currículo é aquilo que eu escrevi, está previsto, ou o currículo é eternamente aberto, porque cada hora também estaremos necessitados de aprender outras coisas e ele vai se aperfeiçoando. Então, tem essa noção aí de currículo previsto, né, base, e currículo aberto. O que vai ser necessário para nós conseguirmos entender gestão da aprendizagem? Nós vamos ter que, parecem dilemas, mas são perguntas que a gente vai ter que pensar
Então, vamos ficar aqui só como provocações. Será que tudo que se faz na instituição está previsto no currículo? E será que tudo que está previsto no currículo é oportunizado pela instituição nas suas experiências de aprendizagem? Será que a avaliação por evidências é mesmo possível? Será que a gente tem que responder ao que soube o estudante, mas essa já é uma discussão lá de meados da década de 60, se tudo é possível ser evidenciado por comportamentos? Se a hipótese de resposta for não, como era aquele tempo, qual então outra evidência de que aquele estudante passou por aquela contribuição de formação de competências? A cognição, hoje, os últimos estudos é de que ela é incorporada, ela depende daquele corpo. Será que nós aportarmos inteligência de máquina ou artificial, ela vai conseguir reproduzir insights necessários a contribuir para aquela aprendizagem daquele corpo? Então, temos aí já limitações, se a gente for ver, sabe, professor, leituras sobre as ciências cognitivas, isso já vai receber as seguintes respostas: é instável, é aberto, é incerto, é imprevisível, mas o quanto, então, podemos minimamente ambientá-lo, apoiá-lo? Então, são perguntas boas aí para a gente pensar esse texto. Contextualizado. Será que a experiência de se aprender algo teve uma contextualização que aproximou os conhecimentos prévios daquele sujeito, que ele conseguiu fazer uma associação, uma conexão do que você estava falando com o que ele já tinha ali dentro de inteligência cristalizada, né, ou saberes anteriores, para que agora essa complexidade do tecido se alcance nesse engendro que puxa para um novo estágio de aprendizagem? E será que esse aprendizagem que foi feito no contexto também dialogou com aquilo que a gente acabou de dizer do descontexto ou da teoria que o sustente? Qual é o valor da criatividade e o quanto que os nossos discursos de pensar o novo e novas soluções estão ignorando eventualmente os saberes acumulados? Essas são perguntas que precisam ser ditas. Outro dia, uma prima minha que trabalha na indústria metalúrgica, na área de tecnologia, disse: chegou um grupo de jovens e eles fizeram uma dinâmica de design de problemas e disseram que para aqueles problemas que estávamos tendo, eles tinham descoberto algumas soluções. E, curiosamente, no conto que ela seguia a me dizer, ela falou: todas as soluções já tinham uma experiência de terem sido incorporados. Curiosamente, tudo que eles pensaram já tinha uma historicidade naquela instituição e já teriam condições de dizer de erros e acertos de cada uma daquelas condições. Então, o quanto que as pessoas estão ouvindo a cultura, a tradição, não no sentido de parar lá, mas de reconhecer e de valorizar essa sabedoria e esses saberes acumulados. Parece que está todo mundo falando assim: é tempo, as mudanças são muito rápidas, tem que ser criativo, e temos que parar em certa medida e nos perguntarmos se isso está sendo observado adequadamente. Porque errar de novo o que a gente já sabia é um erro maior, né? Então, a pergunta é: será que sabíamos? E a noção de inacabamento, uma matriz tem sempre que se considerar aberta. Então, ainda que um currículo seja a sua referência, ele estará sempre aberto às curiosidades e às pesquisas por interesse. Um fluxo de gestão de aprendizagem que eu timidamente ensaio é que você deve, então, reconhecer essas estruturas do currículo, e para isso ele teve que ser detalhado. Eu fui para uma disciplina de doutorado em teoria de currículo para entender tudo que já se discutia sobre o currículo, para entender qual é o grau, entre aspas, máximo de detalhamento, para a partir dessa arquitetura nós, então, aportarmos tecnologia no processo. Das tecnologias, você também vai ter que responder de tudo isso que o currículo espera desenvolver, quais são, semioticamente, evidências possíveis de serem levantadas. Obviamente, no decorrer da
aplicação do currículo, as experiências também que os estudantes se aproximarão devem ser diversificadas, então não tem uma metodologia que é a certa, não é só a metodologia ativa, não é só a instrução, mas é uma diversificação, é uma composição disso tudo. E o quinto é que a máquina, sim, teria capacidade de aprender para acompanhar o que está acontecendo como oferta de currículo, estruturas de avaliação, experiências e metodologias, para poder também, nesse fluxo, sugerir alguns processos de intervenção. E o case que eu trago é quase só me apresentando numa tentativa de estruturação da base de dados para que essa gestão de aprendizagens consiga acontecer. Então, é um pouco rapidamente aqui de uma história, reconhecendo, né, que a escola é sempre variável no seu espaço, tempo, seus sujeitos e que participam. Então, aqui é a escola de Atenas, tem vários pensadores, Platão e Sócrates ao meio, aqui os discípulos de Pitágoras, enfim. Aqui é uma high-tech high americana, em que essa é a sala de aula, né, entre aspas, os estudantes se organizam com planos de estudo e desenvolvem suas aprendizagens em espaços com tecnologia. Aqui é a Vitra, que é uma arquiteta muito famosa e desenvolve espaços bem diversificados de experiência. E aqui é uma escola, mas é do século passado, certamente não se aproxima com nada do que conhecemos. Nessa época, as pessoas assentavam-se em cadeiras e umas olhavam para as nucas dos outros, né? Eram cadeiras enfileiradas. Então, certamente, a gente não tem um modelo de escola como esse vigorando ainda bem. Então, a ideia aqui é provocativa, obviamente, tem um grau de ironia, mas é de pensarmos que escola é essa do tempo que estamos aí a pensar. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos próximo. Quem fala de futuro, eu falo que cai em 2 categorias, sabe, professor Luciano? Ou é visionário ou é lunático. O professor José Pacheco, da Escola da Ponte, apesar desse jeito dele bem duro, às vezes, de comunicar o que pensa, é um visionário, um amigo pessoal que eu admiro muito. E trabalhando com ele, eu pude compreender um pouco mais da experiência, que já tem mais de 50 anos, que ele relata ter acontecido na Escola da Ponte, em Portugal, uma comunidade bem carente até por lá. E participando, fiz cursos com educadores da Escola da Ponte, à distância, isso é o bom da tecnologia. Eu percebi que, por mais que as práticas fossem variadas, eles tinham uma ancoragem do processo, que era, tá vendo esses documentos aqui ao fundo, é o currículo de cada criança sendo acompanhada. Então, não importava o método de aprendizagem que estavam desenvolvendo ali, o professor tinha uma referência dessa persecução dos objetivos de aprendizagem na gestão de cada estudante. E eu entendi que essa era uma dica preciosa para quem quer pensar em estruturação de dados. Essa aqui é uma base de reforço de metais, onde vai daí surgir uma construção. Então, não me perguntem muito mais de engenharia, aqui a gente declara o nível de incompetência que tem, mas metaforicamente a ideia é que qual é a estrutura que a educação poderia se emprestar para esses dados, para um dia conseguir responder acerca das aprendizagens dos estudantes. E tem. O lastro dessa estrutura é compreender bem o currículo, e a BNCC nos emprestou um grande avanço nesse diálogo. Então, no conceito aí de tecnologia da inteligência, eu faço uma sociedade. Como eu não sei de tecnologia, quando é assim, a gente faz parceria com quem já sabe. Eu peguei um parceiro na área de tecnologia, ele desenvolve para o Ministério, inclusive, já fez vários projetos, e ele entra comigo, então, num projeto integrado, que nós nos alicerçamos em entender o funcionamento da escola, a partir de uma estruturação do currículo e de uma articulação de
todas as outras variáveis. Então, repositórios de curadoria de conteúdos vinculados a um currículo, avaliações que respondam às aprendizagens previstas pelo currículo, as metodologias das mais diversas que ao menos se enderecem a declarar a sua intencionalidade formativa a partir do currículo, projetos, planejamento, gestão, dashboards de estruturas propostas. E assim, só um simbólico aqui, é claro que essa é uma apresentação aqui manual para cá, a gente não trouxe materiais próprios da plataforma, mas imagine você que esse seja um currículo, cada linha seria o pressuposto de desenvolvimento de um objetivo de aprendizagem ou de formação integral, e à medida que a escola fosse fazendo o seu trabalho, ela seriadamente suporia estar desenvolvendo tudo o que estava previsto. Agora, se nós nos organizássemos de uma outra maneira, através de projetos que vinculem áreas do conhecimento, saberes, habilidades, como seria a conformação de uma gestão de aprendizagem que não é tão seriada e tão desconexa entre as disciplinas ou componentes curriculares? O texto nos traz essa atualização de terminologia. Seria mais ou menos assim: se você fizer um projeto por problema, projetos podem ser por temas ou por problemas. Os por problemas são mais potentes do que os de temas, os temáticos. Então, a pergunta aqui é: energia se produz? E você vincula quais os objetivos ou quais as habilidades estariam articuladas a um problema central como esse, e o cumprimento do mesmo currículo seria mais ou menos assim, que a partir de um tema integrador, ele possa articular com mais significado um cumprimento curricular assimétrico. Para um educador, é quase inviável de se fazer gestão de aprendizagens sem aporte de ferramental de tecnologia. Então, foi nessa hipótese que a gente vai a campo e até uma apreciação aqui é que a gente trabalha com mindset educacional. Trabalhar a plataforma é operar essa forma de entender como funciona o aprender. Bill Gates vai dizer o seguinte: a primeira regra de qualquer tecnologia utilizada no negócio é que a automação aplicada a uma operação eficiente vai aumentar a eficiência. Agora, a segunda regra é que a automação aplicada a uma operação ineficiente vai aumentar a ineficiência. Então, será que esse tanto de solução tecnológica que pipoca, como até sendo apreciado como movimento de iniciação aí de tantas EDTechs, mas será que a resposta que eles estão trazendo para o uso da tecnologia a favor da educação está fortalecendo um paradigma de aprendizagem antigo ou projetando a um paradigma do futuro? Fica só como pergunta. E aí, a base de dados, é claro que essa tela era verde, eu pus rosa só para poder combinar com a apresentação, coisa aqui, né, de estética, mas lembra a nossa matriz, o volume de dados é tamanho, mas nós não podemos nos esquecer que ainda que o Harari diga de análise de dados como estruturante aí dos pensamentos, nós estamos tratando com pessoas. Cada um daqueles dados reflete uma história de vida, um sujeito que sente, pensa, interage e que pode vir a questionar até os nossos estudos intuitivos de análise de dados por aí. Terminando aí com o Edgar Morin de volta. O pensamento recursivo, esse em anel, em espiral, é como um movimento de turbilhão, em que cada instância produz outra. Na expectativa de trazer isso ao final, dizendo que esse é só um movimento que nós fizemos, mas esse turbilhão tem que girar e a direção desse giro deve buscar ser a favor da educação que tanto queremos ao futuro. Uma educação de futuro com a inteligência artificial a favor dessa educação que queremos. Bem, era muito mais uma provocação e uma exploração, como eu disse, professor, não vim trazendo muitas respostas por aqui, não. Eu deixo os contatos e vai ser muito bom dialogar com vocês por aí. Obrigada. Obrigado, professora Lília. Quando a gente vê uma apresentação como essa, eu não sei se a gente se arrepende, porque eu creio que aumenta a nossa crise, né? Crise no sentido
Piorei, professor? Ou melhorou, mas no sentido assim, nós estamos em um momento de mutação, né, de transformação, de mudança de Sim. paradigma. Isso está claro, acelerado agora pela pandemia, em meio a toda a tragicidade que nós estamos cercados de morte, desemprego e economia e tudo mais, né? Mas em meio a isso, o que você traz aqui para nós, primeiro, nos desafia, porque nós percebemos a profundidade, a abrangência da sua leitura, dos seus estudos, né? Você conseguiu fazer uma transposição do que você sabe e da sua experiência para um espaço de empreendedorismo tecnológico, que também é uma coisa rara no Brasil, de quem vem realmente do campo da educação. É muito mais fácil ver gente vindo de outros campos se arriscar na educação do que a trajetória contrária, né? E quando você faz essas provocações que estão aqui no texto, porque é de uma riqueza, na apresentação, é de uma riqueza muito grande. Vou pedir ao Theo para tirar a apresentação, para a nossa imagem aqui ficar maior, e também, antes de nós avançarmos na conversa, Theo, você pode mostrar aqui, nós temos 3 perguntas que nós queremos que vocês nos ajudem a responder o nosso quiz, que vocês possam responder essas perguntas ainda aqui durante a nossa conversa, tá? Então, você pode, por meio desse QR Code, ir lá no formulário que nós disponibilizamos e responder essas perguntas. A primeira pergunta é: pensando um currículo para o século XXI, qual desses tópicos você acredita ser mais importante? Você vai encontrar as opções lá. A segunda pergunta é sobre gestão de aprendizagens. O quanto a tecnologia pode vir a ser necessária? E a terceira pergunta: você acredita que a inteligência artificial pode contribuir com a educação? Você vai poder escolher lá a sua opção. Então, seja pelo QR Code ou no chat do YouTube, você clica lá no forms que nós deixamos e responda isso aí para nós, né? E aí, professora Aline, eu achei muito interessante quando você traz o Pierre Levy, né, da tecnologia como linguagem, além de tecnologia como ferramenta, e você fala a diferença do currículo experienciado, né, em relação ao currículo formal. Agora, pensando tecnologia como linguagem, muda a forma que as pessoas aprendem dentro dessa nova linguagem da tecnologia. Hoje, ao nós olharmos um adolescente, uma adolescente ou uma criança, eles aprendem de uma forma diferente de quem nasceu no século XX? Qual é a sua opinião a respeito? Sim, aprendem de maneira diferente, mas quando falamos de linguagem, é um reducionismo entendermos essa linguagem como um código, não é só um letramento digital que está inscrito aí nessa frase. Por quê? Não é uma língua portuguesa ou uma língua franca, como o inglês foi escolhido pelo currículo brasileiro, e sim, ele é global, mas linguagem como mediadora de um processo de significado, né? Então, a tecnologia está emprestando significado, é aquela signo e significante, o que significa aquele símbolo e que emoção ele te provoca. Então, um emoticon é uma linguagem, é uma imagem, uma linguagem. A tecnologia passou a ser forma de comunicar entre as pessoas, ela não só como meio de condução, mas ela modulou a forma de trazer significado. Então, é nesse sentido. Fora isso, o que ela se empresta a fazer como uma cadeira? A cadeira serve para fazer alguma coisa, ela é ferramenta no sentido da função que ela exerce de suportar ou de sustentar alguém. Mas tecnologia, então, ela serve a resolver problemas e ela modulou o jeito de interpretarmos o mundo nesse sentido.
Aqui no nosso chat nós temos várias pessoas elogiando aqui a sua apresentação. Eu sei que você tem como é que fala? Um clube de fãs, né? Oh, Que te gente. seguem aqui pelas lives. Mas eu queria destacar aqui algo que a Lilian Patrícia Santos está dizendo. A TI fortalece a boa estruturação já existente num trabalho pedagógico eficiente, mas por si só não acrescentará de forma significativa no resultado efetivo. A Maria Leoneide Rodrigues está dizendo objetividade, clareza e contundência que instiga, como admira a professora Lilian. Né? Obrigada. Elogios, depois você vai ver aqui, né? Tá certo. Regina Velasquez, excelente a lucidez para abordar tema tão complexo, sobretudo diante do cenário de instituições adotando ecossistemas de aprendizagem que adotaram o BI na educação sem KPIs coerentes. Né? O Adenilson, a tecnologia que se espera no século XXI aplicada na educação está no desenvolvimento de competências socioemocionais dos indivíduos. Muito obrigado, gente, pela sua participação aqui no chat. Depois a professora Línia vai ver os elogios que são insuficientes perto do que ela está trazendo aqui para nós. Né? Vocês são generosos. Você fez uma provocação sobre inteligência artificial, né? A aderência da TI a todos esses processos que nós falamos. Há algo que eu concordo com você, de que dentro da nova complexidade que a BNCC traz, e os itinerários formativos, o projeto de vida, o próprio quinto itinerário, agora a portaria do ressaber, né? Que é a possibilidade de nós reconhecermos saberes desenvolvidos fora da escola, por meio de convênios que a escola vai fazer, tanto no nível da educação básica, mas também em empresas e na educação superior. E eu li uma matéria esses dias de que o machine learning vai fazer tudo. Vai fazer tudo. Eu, pessoalmente, não acredito numa máquina substituindo o professor na relação de ensino e aprendizagem. Agora, eu cada vez mais acredito na máquina como uma assistente nessa personalização das relações de ensino e aprendizagem. O que você acha a respeito disso? Eu entendo que a gente ainda toca muito pouco no que é aprendizagem de máquina para a educação. A minha hipótese é aprender muito mais do que será possível, ainda que haja vários ensaios aí, alguns utópicos, outros distópicos, mas temos ensaios, né? O que nós não podemos deixar é fazer gestão de toda essa riqueza de acontecimentos sem tecnologia. É um equívoco acreditarmos que vamos seguir sem isso. Não é só tecnologia mediando acesso e repertório de conhecimentos, não. É essa tecnologia mesmo com algoritmos que se aperfeiçoam nesses buscadores e nesses ensaios todos. Agora, o professor ou a pessoa na interação, se ela se desveste, sabe, professor Luciano, de alguns pesos, de algumas mochilas que ela tem levado, que são burocracias, que são pesos de um fazer árduo, que está hoje disputando a atenção dessa pessoa, do professor ou do educador, seja qual abordagem a gente teria aqui. Se a gente empresta para a tecnologia um pouquinho que está no encargo do educador, o educador vai estar na pessoalidade, na interação, no reconhecimento das percepções, dos insights, dos silêncios, porque o silêncio também comunica, e isso a máquina não vai fazer. Então, eu acredito que a máquina tenha muito a contribuir, mas não é substituindo o professor, não é disso que falamos. Excelente, isso aponta algo que é importante para a gestão, né? Olha aqui, alguns resultados do nosso quiz, né? Empatou! Empatou aqui entre currículo para o século XXI. Qual desses tópicos você acredita ser mais importante? Né? Aí, olha, atualizou aqui, olha. Criatividade que está ganhando, né? Criatividade, isso. Resolução de problemas, seguido por empatia e valores, né? Vamos ver como é que vai ficar lá depois no final. E a número 2?
sobre gestão de aprendizagem, quanto a tecnologia pode vir a ser necessária. Será imprescindível para 75%, ou muito importante para outros 19%. Acho que todo mundo está concordando com a gente que isso aí se torna fundamental, né, Lilian? Sim, parece que sim. Essa aqui é provocadora, né? No mundo das incertezas foi quase um consenso. Quase um consenso. Você acredita que a inteligência artificial pode contribuir com a educação? Sim, com distintas possibilidades, é isso, né? Isso. E em segundo lugar, sim, apoiando o estudo adaptativo e correção de textos. Olha só, muito interessante essas respostas aqui. Você vê que as pessoas estão, assim, mais ou menos, como dizem os jovens, né? Mais ou menos na mesma vibe, né? E, sem dúvida, a pandemia nos nivelou em muitos aspectos de aproximação desse conceito tecnologia e educação, né? Bom, pode tirar, Théo. Nós pedimos que você também responda a nossa avaliação do evento, o link está aí no chat. Nós chegamos às 18h01. Se você prestou atenção no que a professora Lilian disse, como eu prestei atenção no que a professora Lilian disse, sua crise aumentou. Professora, agora eu vou ter o encargo de uma terapia coletiva. Eu vou ter que correr atrás de muita leitura aqui, muita atualização, porque realmente ela trouxe uma riqueza. Eu achei assim, e a estética da apresentação está à altura da riqueza do conteúdo que você nos trouxe. Eu acho muito importante destacar, entendeu? Mas eu queria te deixar você falar uma palavra final, Lilian. Não se sinta culpada, não. O objetivo do Sucesso Saber é esse. Empurrar a gente para frente, tá? Bem, mais uma vez, sendo grata, dizendo que como eu já te admiro de tudo que você tem feito e ouvir as percepções que você traz, então foi uma riqueza de feedback que me instiga a prosseguir um pouco mais. Parece que temos um caminho longo aí pela frente, né? Os desafios são complexos. Realmente, quando eu preparo uma comunicação, professor, é sempre pensando se isso pode alcançar alguém na sua vivência, com os seus desafios. Então, eu acho que é nos apoiarmos mutuamente. A palavra aqui é de encorajamento mútuo mesmo, de gratidão pelo espaço e de sempre serviço a um acréscimo, sabe? A Unesco fala saber ser, saber fazer, saber conviver e saber aprender. Mas eu empurraria o conviver um pouquinho para lá, que é também saber servir, porque aquele que se coloca disponível ao outro, ele se faz nesse exercício da alteridade aí com muito mais qualidade para o futuro que queremos, né? Acho que é isso. Eu já falei muito, acho que vocês já estão satisfeitos de provocações. Obrigada mais uma vez. Não estamos, nós vamos ter que ter outras oportunidades. Certo. Aqui ou em outros fóruns, Lilian, realmente é uma beleza. Olha, muito obrigado a você, professora Lilian, muito obrigado a você que está nos assistindo ao vivo. Mande esse link para alguém e obrigado a você que não está nos assistindo ao vivo, mas chegou até aqui conosco. A toda a equipe da Sucesso Minas, Ana Tereza, especialmente, Theo Carelli e a nossa Raquel, querida Raquel, nosso presidente Celso Chapinotti. A gente tem que fazer esse agradecimento por esse momento. Boa noite, seguimos juntos. Obrigado. Obrigada.